Eu tinha até aprontado um papel aí para fazer uma boa palestra aí para vocês, tinha feito uma organização, fui no Google e não cheguei a conclusão nenhuma do que é saúde. Então eu pensei comigo, né? Hoje eu vou dar uma palestra na Semana da Saúde, falar de saúde, sem chegar a conclusão nenhuma realmente do que é saúde. Porque a saúde se tornou, na realidade, um desafio. Hoje, saúde não é uma coisa que você, né, quando a pessoa diz, nossa, eu vou, né, conquistar a minha saúde, é um desafio grande. Até porque eu não acredito que, assim, pelo próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, dizer que saúde é a ausência da doença, é o conceito, né? É a ausência da doença, e aí quando eles modernizaram o conceito, eles colocaram, é além da ausência da doença, também sem problemas do lado social. Falei, como assim no país do Bolsonaro você não vai ter problema do lado social? No país do Lula, da Dilma, do Renan Calheiros, do Haddad. Meu, não dá, não dá. É um país que está confuso ainda. Não tem identidade nenhuma. Aí se você pensar que a nossa saúde também depende disso, então a saúde já aumentou muito o leque dela, né? Aí tem a tal daquele lugar que você volta todo dia, à noite, para o seio familiar. Pronto, aí quando a gente chega lá no seio familiar e vê que a desgraça é maior ainda. Se eu já não estava com fé, se esse governo ia dar certo, aí é que eu não consigo ter fé nenhuma. É quando eu entro dentro de casa. E a família, quando ela é grande, é uma coisa incrível, né? É bom, sabe por quê? Porque quando a família é muito grande, você tem uma amostragem boa. Então, quando eu vou falar aqui de números, nossa, eu só me baseio na família. Porque lá aquilo é um Ibope, é uma pesquisa de Ibope, só fazer com a minha família. Tem um amigo meu que é astrólogo, né? E a gente fica, às vezes, de vez em quando, falando do meu signo ascendente, que é touro. E ele fala, nossa, todo mundo que eu conheço tem um signo ascendente de touro, é exagerado. Eu disse, por que você está achando que eu sou exagerado? Ele fala, meu, você fica falando o tempo inteiro que sua família é uma amostragem no nível do Ibope, sabe, da Datafolha. Ninguém acredita em nada da Datafolha, né? Mas, enfim. Eu disse a ele, olha, vou começar a falar a você de setembro do ano passado. Eu fui ao casamento do meu sobrinho porque ele insistiu, dizendo que eu ia ser o padrinho. Então eu tinha que ir para assinar aquelas coisas todas na igreja, né? Tem que ser católico, eu tenho até que me converter. Tinha 10 dias para me converter, porque a primeira pergunta que o padre fez foi essa, os padrinhos são católicos, apostólicos romanos, não é? E ele disse, tio Bolinha é tudo. Tio Bolinha. O tio Bolinha é tudo. Isso eu contando pro meu amigo. Aí eu falei, olha, eu fui lá, cheguei lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou com minha família, meus irmãos, minha mãe, um monte de gente, tio, primo. Sueli, liguei lá pra Sueli, chegando no aeroporto. Sueli, antes de eu chegar aí, eu posso convidar um amigo pernambucano, que a gente possa falar de tudo menos disso. Ela disse, pode não, Bola. Porque é só parente. Eu cheguei 10 horas da noite só, porque eu não pude levar meu amigo. Eu cheguei 10 horas da noite, lá onde tinha a recepção, né? Eu já estava vindo da igreja. Começou, era 8 horas, mas como o padre era parente, durou 2 horas para casar. Entendeu? Um casamento durou 2 horas. Então eu já cheguei assim, acabado lá no salão. Mas como eu ia beber, como eu vou beber, daqui a pouco eu estou relaxado. Deu 10 horas eu entrei. Para falar com os noivos era 3h30 da manhã. Tinham 450 parentes. Então, para cumprimentar, até chegar ao fim, deu 3 horas da manhã. Foi 5 horas depois que eu cheguei. E esse meu amigo diz, nossa, mas ascendente em touro é exagerado mesmo. Eu digo, não é exagero, isso é real. Isso realmente aconteceu. É um fato.
Tinha 450 parentes. Ele falou, mas Joel, aonde você arrumou tanto parente assim? Eu digo, a minha mãe tem 12 irmãos. A minha avó pariu 13. São 10 mulheres e 3 homens só. Então, e mulher vai parir, né? E os homens vão fazer. E o irmão do meu avô paterno, ele tem 2 irmãos. Um casou com 8 irmãs. Com 8 irmãs. Ele era noivo de uma mulher que tinha 7 irmãs. Só nasceram mulheres. E aí a mãe e o pai morreram. E elas ficaram sozinhas. Ninguém queria. Aí eles, não, eu caso com você e assumo as 7. Depois de alguns anos e muitos filhos, a 8ª morreu e ele casou com a 7ª. Saiu casando, casou no fim da vida dele, com 105 anos, ele já estava com a última. E as outras 7 já tinham morrido. E ele com 105 anos. Cabra bom, não é não? Esse é tio Joaquim. Tio José casou com 17 mulheres. Teve 76 filhos. E esses 76 filhos, por causa deles, não morreu nenhum, tá tudo vivo. Eu tenho 216 primos. E o povo ainda diz que ascendente em touro é exagerado. A última constelação que eu fiz, aquela coisa de constelação. Juro a você por Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha 60 pessoas na sala. Eu tomei as 4 sessões das outras 3 constelações e os 60 participaram. Foi incrível aquilo. Até o meu DNA apareceu. O povo todo lá enganchado. E a mulher disse, mas que diabo é isso? Eu disse, esse é o DNA. E deve ter algum defeito ali. Aí ela disse, então chama o defeito, porque agora o negócio tá... chama o defeito. Aí eu digo, bom, vou tentar chamar alguém. Olhei lá para uma mulher, achei que ela tinha cara de defeito. E disse, pronto, eu vou tentar. Aí a mulher, a consteladora perguntou o que, é que ela estava sentindo, ela olhando assim para o DNA, ela disse assim, eu sinto que eu sou Gaia. Eu sou Gaia. E aquele rapaz ali, ele tá errado. Porque o cara tava todo mundo à direita, só ele virado para a esquerda. Qual é o toque que aguenta? O cara que tem transtorno que aguenta. 29 para lá e 1 para cá. Essa foi minha constelação. E ela foi lá e consertou o cara, botou o cara no lugar. Na hora que ela botou o cara no lugar, um começou a passar mal, querendo vomitar. Aí uma correria dentro do salão, porque atrás de uma lata, porque ele não podia sair. Já estavam segurando ele na porta, ele querendo sair. E o povo segurando e a mulher desesperada, dizendo, pelo amor de Deus, ele não pode sair. Ele tem que ficar aqui e vomitar aqui. Tira os tapetes. Aí tirou os tapetes, botou uma lata no meio da sala, porque aí ele também tinha que vomitar lá no meio. Ela já foi jogando um álcool em volta para tocar fogo. Eu disse, eita, agora a macumba baixou aqui. Eu sei que daqui a pouco tinha um halo de fogo ali, que ela botou fogo no chão em volta dele e disse, vomite tudo aí. Aí ele vomitou. Eu falei, o que é que aconteceu? Ela disse, não curou o defeito, então o corpo reagiu. Tem uma química aí, precisa botar essa coisa agora para fora. Muito boa ela é maravilhosa. Porque ela é doida, o negócio é doido e ela é endoida também. Constelação, eu acho que é uma... Eu hoje, constelação,
eu acho assim um trabalho maravilhoso, sabe? É a constelação. Vocês sabem que eu fui numa constelação, diz que não pode falar, mas eu peço sempre autorização dela, tá? Eu falo, ó, eu sei que, mas nas minhas palestras eu acho que é legal as pessoas conhecerem um pouco dessa coisa louca que é constelação. Porque às vezes você vai com uma visão, um intuito, e é outra coisa. E depois eu digo porque é que eu gosto e acho que tem muito a ver com saúde e constelação. E principalmente hoje, que a gente busca saúde, acho que constelação é um caminho maravilhoso. Associado a floral, claro, minha praia, eu acho que vai ser um casamento maravilhoso, entendeu? Sabe? De espírito e carne, sabe? Uma coisa da saúde que a gente percebe e a gente vê que o caminho vai ser por aí, é que daqui a um tempo não se cura com nada que seja morto. Então o cara faz lá um fitoterápico, mas aquilo é uma coisa morta, não tem energia, não vai curar. Alopatia não vai curar, porque a tabela periódica já foi explorada ao máximo. O que vocês vão querer que se misture? Mais nada. Então o que é que eles fazem hoje? Bomba de isótopos. Enrola aquele negócio ali, bota uma bomba de isótopos para que aquilo, eles calculem quando é que essa bomba vai estourar. Então hoje você consegue ver duas, por exemplo, químicas diferentes no mesmo remédio. Porque eles são bombas diferentes. Então uma bomba vai estourar só daqui a 3 horas nos teus intestinos e a outra bomba só vai estourar daqui a 10. Então são remédios de longa duração durante o dia, entendeu? Em vez do cara tomar 3, ele só toma 1 daquele troço lá. Agora eu pergunto a vocês, quem é que me garante que aquilo vai estourar 10 horas de verdade? Não é? E aquilo é coisa morta. E ainda por cima, assim, vamos dizer que com um pequeno toque de radioatividade, né? Tem um pequeno toque de radioatividade. Então acho que a gente não vai conseguir. Não vai curar. O que vai curar é coisa viva. E coisa que vem da natureza. Porque isso é um momento que a gente vive nessa coisa que a gente chama de saúde, né? Que é uma confusão da molesta. Se você pensar que saúde tem a ver com um cara, que é você. Então é a tua saúde. O que interessa é a tua saúde. Aí você vê o mundo lá fora, a gente só vê o quê? Doença. Só no mundo lá fora, ó, de você, só vê doença. E às vezes esse mundo da doença está em você. Não é fácil dizer, vou me curar e no conceito da Organização Mundial de Saúde pela ausência. Como é que eu vou dizer a doença? Se ausente, querida. Porque isso aqui não é, sabe, que dá para ir lá no púlpito da igreja e o padre e o pastor dizer, esse câncer é o demônio, ele não mais está dentro de você. Sai, Satanás! E ele sai. Então, tem gente que acredita. Tem gente que diz que viu, que saiu. Mas assim, se você pensar só nisso, é difícil você ter saúde. A saúde se torna uma coisa que vai chegando uma hora que a gente acha que é impraticável. Aí pronto, a gente condenou o quê? Se a gente considera que é impraticável. Você tem hoje um mercado que só fala de doença, não fala de saúde. Eles não têm solução nenhuma, eles só têm remédio contínuo. Remédio de longo prazo, remédio até a eternidade, remédio até morrer, só. E isso é o que nos devolve a ciência, a tecnologia. É mais e mais e mais remédio para você tomar e ficar dependente o resto da vida. Entendesse? Ao longo de 10 anos, eles já tiram teu tesão. Já está sem tesão. Pode ser um homem cabra macho, lá do meu tio. Meu tio não ia fazer tanto filho assim. Entendesse? Porque é muito remédio. Então tem umas coisas. Por exemplo, meu avô foi um cara incrível. O pai da minha mãe. Esse avô, o pai da minha mãe. Ele era um homem assim bem interessante. Ele morreu com 105 anos. Ele foi pai com 83 anos. Ele foi pai de uma mulher 43 anos mais nova que foi a mãe. 41, enfermeira que cuidava dele, ele
E depois a família caiu em cima, dizendo, aquilo é uma rapariga. Aquilo é uma puta. Ela tá, imagina, papai, um homem de 86 anos, lá fica numa cadeira de roda quase todo dia. Ela engravidou de outro e ela quer as coisas dele. E ela dizia, não, senhora, ele é o pai. É ele que é o pai. Você acha que ele me deixa em paz? É de manhã, de tarde e de noite. Posso nem entrar no banheiro com ele, que ele quer lá que eu masturbe ele. Ele não para isso aí, o filho é dele sim. Aí depois fizeram os exames e o menino na cara dele. Agora você vê um homem desse fumava. E ele fumava charuto, e tragava o charuto. Quando o papai dava um trago, ele me criou, chamou ele de papai. A fumaça sumia, desaparecia, você nunca mais via. Quando ele fumava, que ele fazia assim, ó, eu ficava impressionado, porque ele era a única pessoa que fumava que eu não via sair de volta. Diz que ascendente em touro é exagerado. Ó, esse homem fumou, segundo ele, fumava desde os 15 anos, quando brigou lá com o pai, que era assassino, o pai dele. E ele morreu com 105. O médico encantado. Por isso que um homem desse vive 105 anos, nunca fumou, pulmão limpinho. Por que é que um homem fuma 80 anos da vida dele e morre com o pulmão limpinho? Não tem alguma coisa estranha? Não tem. Minha irmã fumava que só uma caipora. Ela é mais velha que eu. E ela fumava muito, dizia, Sueli, tu vai ter um troço. Ela começou a tossir. Aí eu, na minha experiência, falei, eu acho que tu estás com efizema. Aí ela foi diagnosticado o efizema, e aí ela ficou esperando que o médico perguntasse a ela se ela era fumante. Como ele não perguntou, ela ficou calada. Ela ficou calada, ele não perguntou a ela se ela era fumante. Então, ou ele é um médico incompetente, ou ele não viu nada no pulmão, nos exames, nas chapas, e viu lá a inflamação, mas não viu nicotina, né? Senão ele teria perguntado, também você fuma, né? Porque você está com efizema. E ela tinha um pulmão limpo. Não é estranho? Não é? Aí você vê, tem gente que não fuma e morre, está cheio de nicotina. Ah, porque o marido fumava. Ah, porque o filho adolescente fumava. Nunca fumou, mas morre o pulmão cheio de nicotina. Então, tudo essas histórias todas que eu estou contando, a gente está falando aqui de saúde, né? Não é? De saúde. Isso é uma saúde maravilhosa, invejável, uma saúde. E o contrário não é. Mulher morre lá e tem nicotina no pulmão. E o cara morre lá, e ele era que fumava e não tem nada. Como é que pode? Então eu comecei a chegar à conclusão que a saúde é uma coisa muito particular. Muito, muito particular. Eu acho que saúde não vai ter nunca. Você dizer que você é saudável, eu não acredito nisso. Eu não tenho essa crença. Nossa, Joel, que estranho, mas você é dono do laboratório, você é alquimista. Eu digo, mas isso eu não acredito. É igual a iluminação, saúde. Não é? Se você disser eu tenho saúde, você está iluminado. Como é que você pode ter saúde num país de Bolsonaro? Como você pode ter saúde numa sociedade doente como a nossa? Como é que você pode ter saúde com tanta doença no mercado? Fala. Existe alguma maneira? Você vai ter que driblar tanta coisa e você vai ter que ter uma tarefa aí, assim, no mínimo básica, que é você conseguir realmente fazer com que seu espírito tenha alcançado o seu propósito. O espírito tenha na sua totalidade alcançado o propósito dele. Aí você tem a saúde e morre. E aí você morre. Se ilumina, morre. Porque tudo vai perder ou vai ganhar um outro sentido, de maneira muito radical.
Isso mexe muito. Eu me lembro lá do cara, na hora que botou ele foi da direita para a esquerda para a direita, uma se levantou lá doente, vomitando. Então é rápido assim. Então você tem uma outra questão envolvida aqui com esse ego. É o DNA. O DNA não é teu, mas o DNA é que te regula. Você diz, vou fazer cocô. Quem é que vai fazer cocô? É seu corpo, não é seu espírito. Não é seu espírito que está fazendo cocô. É o seu corpo que está fazendo cocô. E o teu espírito não aguenta nem o cheiro daquilo. O teu espírito está doido para você se livrar daquilo, porque ele quer o corpo que é limpo, cheiroso, sem fermentação. Fermentação rapidinho gera combustão. Combustão gera inflamação e infecção. Então, quando você diz, eu estou com gases, passou uma semana com gases, você pode ter certeza que, no mínimo, você inflamou os intestinos. No mínimo. Entendesse? Imagina, ali passa toda a energia, o alimento vira energia. E ele vai levar o que para o sangue? Se o tecido inteiro, as vilosidades estão todas corrompidas. Ele vai levar o que para o teu sangue? Então, 10 dias depois, o teu sangue está intoxicado. Intoxicação gera acidez, aumenta a acidez. Aí aquele sistema que regula a acidez o tempo inteiro do sangue, feito um louco, um desesperado, fica mais doido do que ele já é. Então, assim, a pessoa que diz assim, saúde, ele vai morrer. Para mim, quando a pessoa diz, eu quero a saúde total, eu digo, putz, vai morrer, vou ter que te matar, porque saúde total. Isso é uma coisa assim, ao longo de todos esses anos que eu tenho atendido as pessoas, eu sinto que tem, isso gera uma coisa muito ruim. Quando uma pessoa fica perseguindo essa coisa perfeita, que é a saúde, se vestir com todos esses conceitos e opiniões. Quando uma pessoa quer isso, ela não vai cumprir. Vai cumprir? Não vai ter que ter em algum canto. A gente tem que ter um defeito em algum canto. E tudo que rola é por causa de quem? É sua. É sua. Você tem a responsabilidade total sobre qualquer coisa. É o vizinho, mas que vizinho? Foi o bandido. Que bandido? Vamos nas regras básicas da nossa física cartesiana. Ação, lei. Qual é a lei? Ação e reação. Colhe o que se planta. E às vezes não, porque vem uma praga e ataca a plantação. Então você acha que dá para ter saúde? Não, então vamos relaxar. Pronto. A primeira coisa importante para se ter saúde hoje é relaxar. Relaxe. E relaxe de quê? Relaxe dessa cobrança. Relaxe dessa cobrança aí. O tempo inteiro, preciso emagrecer. Eu preciso melhorar dessa azia. Porque se parar com isso, a azia já melhora. Se parar com isso, diminui muito a acidez, mesmo que o sangue esteja intoxicado. Melhora muito a troca de carbono. Então talvez aí esteja a explicação do povo que fumava e não ficava nicotina, porque era um povo totalmente desencanado e adorava fumar e beber e fazer festa e morreram com 105. E assim, a mãe da Jaque, minha sogra, avó das minhas filhas, mulher mais regrada que eu conheci na minha vida. Morreu. Com 65 anos. Morreu. Jogamos as cinzas dela faz 15 dias. No Recife. Morreu. Super regrada. Super regrada. O marido dela só come carne enlatada. Tem quase 80 anos. Está vivo. Então o que é saúde?
Por isso que isso me confunde, entendeu? Isso me dá um nó na cabeça. E quando eu entrei aqui, eu falei para vocês que eu tinha uma amostragem. A minha família é uma grande amostragem, sabe? Eu conheço todos eles e vou vendo assim a força que um DNA tem. Entendeu? Levando para frente a diabetes, a hipertensão arterial, as várias faces de todas as doenças, as artroses, os reumatismos, entendeu? E no fim, se você pensar, todo mundo tem no fim da vida. Então, talvez não seja também tanto por causa de DNA, né? Pode ser uma coisa natural da idade. Essa coisa de envelhecer com saúde, isso é uma coisa que ninguém presta atenção, né? Já reparou? Que ninguém presta atenção nisso. Ó, você imagina, você sai aqui, ó. Todos nós, ó, gente, vamos agora meditar. Igual a Jesus, no meio do deserto. Ele só meditava no deserto. Aí você chega lá, vai meditar. Aí você descobre que aquilo é quente para danado. Pode chegar a 70 graus. Você pode começar a ter miragem 15 minutos depois. Você vai exposto ao sol. O seu corpo não precisa nem fazer xixi nem cocô para desidratar. Você não tem tempo nem de sentir o suor. Quando aparece suor em deserto, é de filme de Hollywood. Pode ter certeza que está a câmera aqui e ali do lado, o cara que você não está vendo, está lá, ó, pss, 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 borrifando, igual os ventiladores fazendo para os cabelos dele voar. Não dá tempo sair do poro. O calor do corpo é tão grande, 70 graus, que consome a água já por dentro. E assim, para você sobreviver um pouco mais, o corpo ajuda até a aproveitar os vapores. Entendeu? Para não ressecar o pulmão. Entendesse? Mas assim, depois de 10 minutos você não pisca mais o olho. Então aquela coisa do cara ficar 2 horas na areia do deserto, aquilo é cinema. Era só Jesus mesmo que ficava 40 dias e 40... Quando diz que Jesus ficava 40 dias e 40 noites no deserto, o cara ainda afirma, né? Não precisa dizer 40 dias no deserto, até a noite está incluído. Não precisa dizer, mas você vê que eles falam 40 dias e 40 noites. Como se fosse 80, né? Mas não é, 40. É manipulação da igreja, né? Então a saúde é uma coisa assim que eu fico todo dia assim tentando realmente, num momento que eu sou convidado para dar uma palestra e falar de saúde, ter o assunto dominado. Tem gente que vem assim e diz, eu não quero tomar remédio, me ajuda. Eu digo, vamos fazer o seguinte, você tem médico que te acompanha? Tem. Tem exame? Tem. E deixa eu ver aí as tuas coronárias. Não tem entupimento. Vamos ver aqui as veias que vão para a tua cabeça. Estão ótimas. Vamos ver aqui se você tem algum trombo. Vamos ver como é que está a qualidade da gordura no teu sangue, do açúcar. Por aí vai, né? Como está a condição arterial, venosa. Se o cara não tem nada, como é que ele pode ter aquilo? Como é que ele pode sentir tudo aquilo? Fruto de toda essa doença, mas ele não tem a doença. Ele tem um sintoma. Tudo que ele fala para o médico diz, não, então me dê logo aí, me diga aí o número do seu colesterol, vamos fazer ressonância, vamos olhar a gordura. E o cara não tem. Às vezes ele tem todos os sintomas, mas ele não carrega a doença. Então por que uma pessoa dessa vai tomar remédio? Por que ela vai tomar um remédio? Fala para mim, por quê? Para quê? Como assim? Ela só tem sintoma, ela não tem a doença. Mais de 90% dos pacientes que têm convulsão não tem nenhum entupimento na cabeça. Mas todos eles são medicados com aqueles remédios lá que vocês conhecem, que se parar de tomar 10 dias depois, o cara começa a ter convulsão porque parou de tomar o remédio. É doido isso? Como você consegue encaixar isso no assunto, no conceito do que é saúde? Você não consegue, né?
Então, assim, a gente nunca chega a conclusão nenhuma do que é saúde. Eu fui vendo que a pessoa tem lá os seus mistérios, os seus segredos. Vamos dizer que o cara é um indivíduo. Fala para mim aqui dessa sala, fala para mim de vocês, quem não tem um baú de mistérios e segredos que vocês nunca contaram a ninguém. E mesmo que você conte, o cara não vai entender nada, porque não foi ele que viveu aquilo. Entendesse? Porque aí o passado você só conta para você, como dizia o Jonathan, né? O passado é uma história que você só conta para você. E esse lugar do quem realmente você é, o lugar assim que ninguém entra, não dá para entrar no indivíduo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acredito muito assim num ser supremo, e acho que ele é muito poderoso, e eu acho que ele nos criou. Eu acredito na criação, eu acredito. Acredito também no Big Bang, acredito também na evolução das espécies, no Darwin, eu acredito também, acredito em tudo. Tudo isso. Eu acho que tem um ser supremo que fez as coisas acontecerem, mesmo diferentes uma da outra, mas foi o ser supremo que fez isso. E a primeira coisa que esse homem inventou de inventar foi a luz, a claridade, a clareza, a consciência. Aquilo que estava na matéria escura veio para a matéria clara, veio para o branco. Né? E tomou forma de quê? De luz. Que deu origem a trilhões e quintilhões e bitilhões de estrelas, que deram origem a quintilhões e bitilhões de sistemas, que deram origem a mais ainda planetas, que deram origem a nós, aos elementos, à natureza animal, vegetal, mineral e a nós. Então você imagina o tanto de história que a gente carrega. Aí você vai dizer que você vai conseguir nessa vida ter a saúde total? Então você vai ter que fazer um levantamento grande da sua história. Não é? Uma das coisas que eu percebo hoje, você vai no seu mundo, né? E eu acho que a pessoa tem que ter, no mínimo, uma compreensão básica daquilo, assim, pelo menos como eu funciono. Então, se eu tenho sono de noite, o que é que eu tenho que fazer? Dormir. Se eu tiver vontade de ir no banheiro, não interessa onde eu esteja. Se estiver rezando na igreja e me der uma caganeira, eu tenho que sair dali na padaria. E no banheiro. Eu não posso ficar rezando com aquilo dentro de mim. Mas as pessoas seguram. Mas elas ficam. Ficam com muita coisa dentro delas. Outra coisa interessante. Você vai na sua vida caminhando. A partir do impulso que eu tenho na vida, eu já tenho duas pessoas de peso, que é meu pai e minha mãe. Não é? Duas pessoas de peso. Meu pai e minha mãe. Eu dou um passo assim, eu começo a conhecer meu irmão, minha irmã. E eu trisco nela, ó. Tá vendo? Eu passo. Eu tirei alguma coisa do teu dedo? Hã? No tempo que eu era cigano, entendeu? Eu já botava no bolso. Pronto, agora a gente casou. Pronto. Né? A noiva, o noivo. Daqui a pouco um filho, outro filho. E eu vou fazendo o quê na vida? Eu vou criando um caminho. Eu vou criando aqui, ó, o caminho. Esse caminho, o povo diz que é social. Vai lá, tem um lado social. Diz que é familiar, claro, tem lá, ó. Meus filhos, meu pai, minha mãe. Esses são os piores. Por quê? Porque mesmo eu caminhando até morrer, até o fim da minha vida, eu carrego todos eles comigo. Eu carrego meu pai, minha mãe, aquela confusão toda. Eu carrego os avós, aquela confusão toda. Eu carrego aquele povo todinho. Por quê? Porque eu sou feito o DNA deles.
E enquanto eu caminhar, eu vou estar usando isso o tempo inteiro. Então vejam que lá atrás, ó, eu estou criando o quê? Conexões. Isso é uma teia. Aí vamos dizer que a minha irmã, que tem lá 40 anos de idade e eu estou com 42, entendeu? Se eu carrego a semente dela, ela carrega a minha semente, ela está lá numa confusão tão grande na vida dela. Eu aqui estou numa boa. Eu não vou sentir isso. Isso não vem assim até em algum lugar do meu corpo. Se eu tenho a mesma semente, se eu sou feito da mesma semente dela, nossos pais são os mesmos. Fomos criados até os 20 anos na mesma casa. Pois cada um seguiu fazendo o seu buraco, o seu túnel, vivendo no tempo e espaço, na dimensão, nessa tridimensão aqui, ó. Largura, altura, fundura. Aí o cara diz assim, eu vou ter saúde, a irmã estribuchando. Ele não vai ter saúde completa nunca. Então, assim, ó, esse tempo todo que eu estou falando, uns 40 minutos, a gente chega a uma primeira conclusão do que é saúde. Para ter saúde, você, no mínimo, tem que ter a compreensão disso tudo que eu falei aqui. Vocês acham que isso é fácil? Ter a compreensão disso tudo? É fácil. Por incrível que pareça, é fácil. E eu sou o guru que vai dizer a vocês como se livrar disso. Dessa crença limitante. Isso é uma crença limitante. O que é que essa crença faz? Primeiro, dar ao outro poder sobre a sua vida. Pronto. Já é isso que ele faz. No momento que você acredita nisso aí, ó, você está dando um poder a ele de te parar, de te atrapalhar. Entendesse? Está dando muito poder a ele. Esse poder, vocês acham que ele tem? Se cada indivíduo responde por si, você acha que ele tem, então? Então isso é uma crença limitante. Não deem esse poder a ninguém. Eu acho que, observando as pessoas que pararam de dar esse poder aos outros e ficaram com esse poder para elas melhoraram na saúde. Elas ficaram muito bem. Porque você passa a entender a irmã, o irmão, com outro olhar. Sabe? Olhar, ouvir e ficar assim às vezes. Entendeu? Por quê? Porque geralmente o que a gente faz? E a gente perde a saúde. A gente vai lá e fica falando a mesma história durante 15 anos para depois dizer, eu não falei, eu não te avisei, eu não te disse. Não é? Então é melhor ficar calado. Fica calado e ouve. Ouve. Preste uma atenção muito interessante na história, principalmente dos parentes e dos amigos também. Você caminha, avança na vida e você olha lá para trás e quando conversa com eles contam a mesma história. Nossa, que saco! Porque assim, já mudei tanto de assunto na minha vida e o povo está falando a mesma coisa. Aí você sabe o que é pior, é você parar no seu tempo e espaço, nesse túnel aqui que você está cavando, e em vez de você estar lá 3, 4 metros de distância dele, você está ouvindo ele. Ele repetindo a mesma história para você. Se fazendo de vítima. Ele é o coitadinho de mim. O amigo que traiu. A mulher que traiu.
os amigos que abandonaram. O papo é esse. Entendeu? Todo mundo quer comer mamãe, mas ninguém quer dar a papai. Isso é filosofia da minha irmã. Porque é assim, não é? Então eu acho que saúde tem uma relação muito grande com essa libertação. Porque isso é uma libertação. É quando você começa, você vai viver o link. Você vai conectar, não tem jeito. Mas não permitir que aquilo tire a sua energia. Aquilo tem que ser o quê? Aquilo tem que ser uma coisa que bote você ainda mais para frente, não para trás. É difícil fazer isso? Não me venham com crenças limitantes. Isto não é difícil. Eu, como guru, já vou ensinar um exercício.